Shalom, shalom, povo de Deus, que Yeshua venha nos abençoar, nos capacitar e nos dar força nessa jornada espiritual, pela qual nós estamos passando aqui. Já passamos por uma introdução na doutrina da salvação, e agora nós estamos abordando aqui um tema, e esse tema aqui onde nós iremos abordar essa doutrina do pecado. Nós vamos falar sobre a perspectiva messiânica, combinando para vocês todos os elementos da Torá, da tradição judaica messiânica e da fé em Yeshua. E aqui nós temos Jesus como o Messias, que é Yeshua, né? E eu estarei trazendo pontos claros para vocês, para clarear, abrir a mente, né? Para vocês estarem aprendendo. Amém? Definição da palavra pecado. No contexto messiânico, o pecado não é apenas um erro moral ou falha ética, mas transgressão da vontade de Deus revelada na Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. A origem da palavra em hebraico, shatat, significa errar o erro. A palavra pecado, em hebraico, chama-se shatat, que quer dizer errar o alvo ou se desviar-se do caminho de Deus. Quando nós cometemos um pecado, nós se desviamos dos caminhos de Deus, nós se desviamos do caminho de Yeshua. E, portanto, o pecado é uma separação da santidade de Deus, que o ser humano causa por escolhas contrárias à sua lei. Quando a gente transgredimos a lei de Yeshua, as leis da Torá, nós erramos o alvo, nós cometemos pecado. E o pecado no Antigo Testamento, na Torá, nos ensina que todos os humanos têm tendência ao pecado, desde Adão e Eva. No livro de Bereshit, que quer dizer Gênesis capítulo 3, a queda trouxe a necessidade de arrependimento, techuvá. E nós, judeus messiânicos, nós pregamos o arrependimento do pecado, para que venha ter a doutrina da salvação e a busca pelo perdão de Deus. O sistema sacrificial da Taná, que apontava a restauração e a comunhão com Deus, exigia confissão, expiação. No livro de Vaikra, Levítico 1-7, livro de Vaikra, o pecado é a consciência messiânica. A doutrina messiânica enfatiza que Yeshua é o cumprimento da Torá, da lei. E ele veio para redimir o pecado de todos, oferecendo uma reconciliação direta com Deus. Quando nós lemos Romanos 5, 12 ao 21, Romanos 5, 12 ao 21, o que é que está escrito lá? Está escrito assim. Portanto, no 12, portanto, assim que por um só homem glória a Deus. Assim que por um só homem, glória a Deus, vamos adiantar aqui, pessoal, para a gente estar dando esse ensinamento, amém? Vamos explicar aqui, perdão aqui.
Portanto, assim como por um só homem que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 13 diz: Pois até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Versículo 14: Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir, que é Yeshua, o Messias. Versículo 15. Mas a dádiva não é como a ofensa, pois se pela ofensa de um muitos morreram, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Yeshua HaMashiach, afundou e abundou sobre os muitos. Versículo 16. E o dom não é como uma transgressão, porque pela transgressão de um só é condenação. Reinou por um só. São muitos mais do que recebem a mudança de graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só, Yeshua HaMashiach. Glória seja dada ao Eterno. Aqui nós lemos essa ênfase para que vocês venham entender. Amém? Porque não é só eu estar lendo aqui explicando, mas eu quero estar falando aqui a vocês claramente, né? Porque em Romanos 5, 12, 21, onde eu li, interpretando messianicamente como cumprimento da promessa da salvação. Perdão sem o sacrifício de animais. E o sistema levítico vai crer, o Messias oferece sacrifício espiritual de arrependimento e fé. Já na transformação interior, o pecado não é apenas externo, mas começa no coração. Mateus 5:28. Yeshua diz: o Messias capacita a pessoa a viver uma vida santa, obedecendo a Torá e o Espírito renovador. Amém? Tipos de pecado. No contexto messiânico, podemos identificar categorias: pecado contra Deus, idolatria, falta de fé, desobediência e as mitvot são pecados contra Deus. Pecado contra o primeiro e próximo, injustiça, defamação, ódio, exploração contra o ser humano. Pecado interior, orgulho, soberba, inveja, cobiça, pensamentos impuros, sexuais, ilícitos. Consequência do pecado, separação de Deus, separação do homem de Deus. Aquele que peca é o alvo, se afasta da pessoa, da presença divina. Isaías 59:2. Sofrimento natural e espiritual, a queda da harmonia com Deus e com o próximo, gera dor, conflito e vazio espiritual. Morte espiritual, a consequência final do pecado. Não arrependido é a morte, mas Yeshua é a vida eterna. Arrependimento e perdão, techuvá, voltar-se para Deus e corrigir as atitudes. Confissão e fé no Messias, reconhecer Yeshua como Salvador, traz perdão completo, capacita a vencer o pecado. Nova vida no Ruach Kadosh, Espírito Santo. Ruach Kadosh, Espírito Santo. Fôlego de vida, Espírito da respiração, força ativa de Deus. A pessoa não é só
perdoada, mas recebe poder para viver em santidade. Isso é, na vida do Espírito Santo, a pessoa ela não é só perdoada, mas ela recebe o poder para viver em santidade. Agora, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Conclusão messiânica. No contexto messiânico, a doutrina do pecado é reconhecimento de separação de Deus causada pelo pecado, pelas consequências e erros, necessidade de arrependimento, reconciliação com Deus, redenção plena em Yeshua, que cumpre a Torá, purifica o pecado e transforma a vida. Isso aqui é um dos segundo temas que nós estamos fazendo daquela introdução. Amém? Que Yeshua abençoe a cada um em nome do Criador. Amém?